Olá pessoal, tudo certo? Seguimos aqui com o nosso estudo de legislação penal especial para você que está se preparando aí para os concursos das polícias civis. E hoje vamos falar a respeito de uma lei que tem incidência em diversos concursos de carreiras policiais, apesar de estar mais relacionada com o trabalho das polícias penais, que é a Lei 7.210, a Lei de Execução Penal. Essa lei tem diversos dispositivos, inclusive muitos deles são relativos especificamente a disposições administrativas dos presídios. Então, para quem vai prestar o concurso do DEPEN, das polícias penais dos estados, tem que realizar um estudo um pouco mais aprofundado dessa legislação. No entanto, no concurso de algumas polícias civis, essa legislação também é objeto de questionamento. Por isso, nós vamos fazer o estudo aqui. Só para a gente compreender, nós vamos falar sobre pontos específicos. Quais deles? Nós vamos falar a respeito dos direitos e deveres do condenado, daquela pessoa que está com a sua liberdade restrita em virtude tanto do trânsito em julgado, de uma sentença condenatória, como também do preso provisório. Perfeito? Além dos direitos e deveres do condenado, a gente vai falar também a respeito de disposições específicas acerca de penalidades que são impostas àqueles que estão com a sua liberdade restringida, principalmente falando a respeito do regime disciplinar diferenciado e, por fim, nós vamos falar a respeito de algumas competências do juízo da execução penal, que é aquele juiz que vai basicamente tomar conta do presídio. É aquele juízo que vai decidir as questões tanto do presídio como dos presos enquanto eles estiverem lá dentro. Perfeito? Então, sem mais demora, vamos passar para o início da nossa aula, em que nós vamos falar a respeito dos deveres, dos direitos e da disciplina do condenado, falando a respeito do capítulo 4 da Lei de Execuções Penais. Perfeito? Aqui eu seleciono para vocês os deveres que são mais reincidentemente aí objeto de questionamento em provas de concursos públicos. O artigo 39 vai trazer diversos deveres do condenado, mas eu assinalo aqui o dever de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com que deva relacionar-se. Então, interessante verificar que é um dever do condenado ter obediência e respeito ao servidor público e ao servidor que administra o presídio e também respeito a qualquer pessoa que esteja transitando ali pelo presídio, seja ele servidor ou não. Perfeito? E também é interessante que você saiba, para que você saia um pouco de alguns sensos comuns, alguns conceitos comuns que estão equivocados. É importante que você saiba que é um dever do condenado a execução do trabalho, das tarefas e das ordens estabelecidas. Ou seja, o preso no Brasil, ele é obrigado a trabalhar, né? Então, vira e mexe, você pode ver alguns discursos ali mais populistas ou mais eleitoreiros, dizerem que quando determinada pessoa chegar ao poder, e aí normalmente pode ser um prefeito ou um governador, né, alguém que não teria incumbência para modificar algo desse tipo, mas informando que quando essa pessoa chegar ao poder, ela vai colocar os presos para trabalhar. É só cumprir a lei. A lei que está aí desde a década de 80, deixa eu ver, Lei 7.210 é de 84, desde 84 o preso ele já tem o dever de trabalhar, de executar as tarefas e as ordens recebidas, ou seja, é só cumprir a lei que todo preso vai ter o dever de trabalhar. Perfeito? Avançando, a gente vai verificar os direitos do preso que estão previstos ali no artigo 41. E quais os direitos que são importantes para a gente conferir aqui? O direito de proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, descanso e recreação. Aqui, bem lógico, né? O preso também ele tem que trabalhar, ele tem o dever de trabalhar, mas ele não pode apenas trabalhar. Perfeito? Ele também tem o direito de visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Outro direito
também previsto ao preso. Além disso, ele tem o direito de contato com o mundo exterior, por meio de correspondência escrita, da leitura e também de outros meios que propiciem esse contato com o mundo exterior. E por que isso? Porque a lógica do nosso sistema é que a pessoa fica presa durante um tempo, perfeito? Depois ela vai ter que ser reintegrada à sociedade. Então, é lógico, é factível, é compreensível que a pessoa vá aos poucos tendo essa ressocialização e podendo interagir novamente com outras pessoas e com o mundo à sua volta. Perfeito? E por que eu seleciono aqui esses 3 incisos, né? Perdão que eu acho que eu não fiz a leitura completa do inciso 15, né? O preso tem o direito a contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes, né? E por que eu selecionei esse daqui? Porque quando a gente estiver estudando regime disciplinar diferenciado, o famoso RDD, vai ser importante a gente ter conhecimento a respeito desses 3 incisos, tá? E eles são os mais relevantes ali dos que estão dispostos no artigo 41. Se você quiser depois fazer uma leitura completa da lei, fique à vontade. No entanto, pelo que a gente sente, o que a gente coloca aqui é bem o que é objeto de cobrança e o que pode ser objeto de cobrança nas suas provas. Perfeito? O parágrafo único do artigo 41 vai afirmar que os direitos previstos aqui nos incisos 5º, 10º e 15º, eles poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Então aqui a gente já tem que ter a consciência de que esses direitos aqui previstos, eles poderão ser restringidos mediante um ato administrativo, ou seja, independentemente de ordem judicial. Isso sim você tem que saber para a sua prova, tá? Que o tempo de trabalho, descanso e recreação, a visita de pessoas e a correspondência com o mundo exterior são direitos do preso que vão ser facilmente restringíveis. Mediante uma ordem judicial? Não, não é necessário. Mediante mero ato motivado do diretor do estabelecimento. Perfeito? Então é interessante você saber esses direitos que eu coloco e também a possibilidade de restrição mediante atos aqui do diretor do estabelecimento, mediante atos administrativos. Perfeito? Avançando, nós trazemos aqui na tela o artigo 45, que nos afirma que não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Aqui nós temos na Lei de Execuções Penais, na verdade, uma consagração daquele princípio que nós estudamos no direito penal, o princípio da anterioridade da pena, né? O Código Penal ele começa afirmando que não há crime sem lei anterior que o defina, ou então pena sem prévia cominação legal. Aqui, da mesma forma, a gente tem a reprodução desse princípio na Lei de Execuções Penais. Perceba, não vou poder punir o preso sem uma previsão legal ou regulamentar anterior. E qual que é a grande diferença aqui? As previsões de sanções disciplinares, elas não vão poder ser realizadas apenas por meio de lei, tal como é no Código Penal. Aqui, elas podem ser instituídas mediante uma previsão, um ato regulamentar, ou seja, um ato emanado pelo Poder Executivo, não pelo Poder Legislativo. Perfeito? Então, só para colocar em perspectiva, dentro do direito penal, eu necessito de lei anterior. Dentro da execução penal, eu posso ter uma medida regulamentar anterior que imponha uma sanção disciplinar para o preso, para aquele que está com a sua liberdade restringida. Perfeito? O parágrafo 1º vai trazer que as sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. O parágrafo 2º afirmando que é vedado o emprego de cela escura. E o parágrafo 3º afirmando que são vedadas as sanções coletivas. Tudo isso muito lógico, apesar da Lei de Execuções Penais ela ter uma
ter sido promulgada antes da nossa Constituição, a Constituição de 1988, a gente verifica nesses parágrafos aqui disposições que são tranquilamente compatíveis com o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, né? A gente verifica que as penas não podem colocar em perigo a integridade física do condenado, elas não vão poder ser cruéis, não vão poder realizar aquela pena de cela escura, privar a pessoa do contato com a luz do sol, e também não vou poder simplesmente fazer uma sanção coletiva, punir todo mundo que estava em determinada região, se eu não conseguir minimamente individualizar a ação de cada pessoa que estava. Eu não posso realizar simplesmente uma punição destinada ao coletivo. Perfeito? Avançando, então, nós verificamos um artigo que é extremamente importante para as provas, uma vez que ele fala a respeito daquilo que é classificado como falta grave. E qual que é a importância de nós conhecermos o que é considerado falta grave? A prática de qualquer uma dessas infrações, dessas condutas, vai ser classificada como falta grave e então gerar diversos efeitos na execução penal daquele que está condenado. Entre eles, a gente vai dizer, por exemplo, que a falta grave vai até mesmo possibilitar a migração para o regime disciplinar diferenciado, né? Algumas das faltas aqui dispostas que nós vamos verificar. Ela vai, por exemplo, interromper o prazo para a contagem do livramento condicional, que é um instituto lá do direito penal. Ela vai poder implicar na perda de uma parte, né, de no máximo 1/3 dos dias remidos, que são aqueles dias que o preso ganha por ter trabalhado, tá certo? Isso que eu estou falando, você não precisa decorar, tá? Porque isso é um assunto um pouquinho mais aprofundado. É só para que você saiba que é importante nós sabermos quando um preso comete uma falta grave, porque isso vai trazer diversos reflexos na pena dele, né? E por esse motivo que a gente tem que conhecer o artigo 50. Perfeito? Então, quais são as faltas aqui dispostas? Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, né? Então, é a conduta daquele preso que tenta fazer uma rebelião ou motivar os companheiros a se rebelarem dentro do contexto do presídio. A falta grave extremamente conhecida e infelizmente muito comum é justamente fugir, né? Ou sair ali do estabelecimento sem a devida autorização. Perfeito? O inciso 3º vai trazer outra hipótese de falta grave, a conduta de quem? Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física ou de outrem. A conduta do preso que é flagrado, por exemplo, com uma faca na sua cela, né? O inciso 4º, a conduta do preso que provocar acidente de trabalho. Veja que aqui é a conduta daquele que deliberadamente, dolosamente, realiza um acidente de trabalho, né? Trabalhando ali no presídio. Então, os presos deveriam trabalhar muito mais, né? Mas eles trabalham ali nos presídios, eles realizam a limpeza dos locais, fazem comida, lavam as roupas, e aí naqueles locais, se algum preso deliberadamente provoca um acidente, ele vai incorrer numa falta grave, ok? Avançando o inciso 5º, vai dizer a conduta do preso que descumprir no regime aberto as condições impostas. Então, quando o preso ele migra para o regime aberto, ele tem ali uma série de condições. Se ele as descumprir, ele vai incorrer na hipótese de falta grave do inciso 5º do artigo 50. O inciso 6º vai dizer da conduta daquele que inobservar os deveres previstos nos incisos 2º e 5º do artigo 39 da lei. E lembra quais são os previstos no inciso 2º e 5º do artigo 39? São aqueles que a gente já verificou. Tanto a obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa, como também o dever de executar o trabalho as tarefas e as ordens estabelecidas. Ou seja, aquele preso que descumpre, que não observa esses deveres previstos, ele vai incorrer em falta grave. Perfeito? O inciso 7º vai trazer a conduta daquele que tiver em sua posse utilizar
ou fornecer aparelho eletrônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. E aí a gente tem novamente a conduta que é tipificada como falta grave, a daquele preso que tem um aparelho, um rádio, alguma coisa que propicie a comunicação com o ambiente externo. E o inciso 8º, incluído ali pelo pacote anticrime em 2019, pela Lei 13.964, traz a conduta daquele que se recusa a submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético, né? Então, entenda que eu não tenho como obrigar uma determinada pessoa a realizar um procedimento de identificação por perfil genético. Eu não posso simplesmente tirar o sangue dela ou tirar um swab bucal, né, passar aquele cotonete na boca, sem o consentimento da pessoa. No entanto, aquele preso que se recusa a realizar o procedimento de identificação do perfil genético vai incorrer numa falta grave. Esse dispositivo tem uma constitucionalidade bem questionável, no entanto, a matéria ainda não foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, então apenas saiba que incorrerá em falta grave o preso que não submeter ao procedimento de identificação do perfil genético. Perfeito? E aí o parágrafo único do artigo 50 vai nos afirmar que o disposto nesse artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório. Ou seja, se houver alguma frase, né, alguma afirmativa na sua prova dizendo que as hipóteses de falta grave elas aplicam-se apenas aos presos definitivos, saiba que ela está errada, porque conforme disposição aí do parágrafo único do artigo 50, as hipóteses no que couber também se aplicam aos presos provisórios. Perfeito? Então, encerramos aqui esse bloco falando a respeito do artigo 50 e daqui a pouco voltamos com mais disposições a respeito da Lei de Execuções Penais. Perfeito? Um forte abraço, até mais. Olá, pessoal! Seguimos aqui com o nosso estudo a respeito da Lei de Execuções Penais e agora vamos falar a respeito do regime disciplinar diferenciado, ele que sofreu diversas alterações com a entrada em vigor do pacote anticrime, a famosa Lei 13.964 de 2019. Por isso que vocês vão encontrar essa redação aqui no final de basicamente todos os dispositivos. Então, aquele que é apelidado, né, tradicionalmente de RDD, encontra disposição a partir do artigo 52 da Lei 7.210, afirmando o seguinte: a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Muito bem, então já no caput do artigo 52 a gente já tem diversos conceitos para trabalhar. Então aqui você tem que compreender que quando o indivíduo estiver preso e cometer um crime doloso, esse crime doloso será considerado também uma falta grave. Ou seja, além das disposições que nós verificamos aqui no artigo 50, você pode incluir como no rol das faltas graves também a prática de um crime doloso. Perfeito? Até aí, compreendido, tranquilo. Ocasionado, né, realizado um crime doloso por parte do detento, caso esse crime doloso, além de constituir uma falta grave, ele ocasione subversão da ordem ou da disciplina internas, sujeitará então o preso provisório, o condenado, nacional ou estrangeiro, ou seja, praticou um crime doloso, que vai ser constituído uma falta grave, e esse crime doloso ocasionou subversão da ordem ou disciplina interna. Pode ser tanto o preso provisório como o condenado definitivo. Pode ser tanto aquele que está na prisão preventiva ou temporária, como também aquele que já tem uma sentença transitada em julgado. Perfeito? Pode ser tanto o nacional, o brasileiro, seja ele nato ou naturalizado, pode ser o estrangeiro, pode ser aquele que não é brasileiro, mas que também esteja preso. Perfeito? Sem o prejuízo da sanção penal, ou seja, ele vai ter o seu crime apurado da mesma forma.
mas estará sujeito ao regime disciplinar diferenciado, tá certo? Como que isso acontece, assim, na realidade prática? Vou dar alguns exemplos para que fique um pouquinho mais fácil de você visualizar. Então vamos imaginar um importante líder de uma organização criminosa que esteja preso, tá certo? No entanto, lá de dentro da cadeia, há indícios, e depois esses indícios são de fato comprovados, de que ele continua comandando o esquema de tráfico de drogas fora dos muros do presídio, de que ele continua mandando pessoas assassinarem outras pessoas fora dos presídios, de que dentro do presídio ele continua controlando roubos, furtos que são realizados em caixa eletrônico, em transportadoras de valores, em empresas que transportam cargas, né? Isso é muito normal. Os líderes das facções, quando eles são presos, eles passam, através de outros expedientes, continuar manipular o esquema criminoso que eles faziam antes de fora do presídio. Perfeito? Então, se nós conseguirmos comprovar que aquele preso está dentro do presídio praticando uma falta grave, praticando um crime doloso, e esse crime doloso estiver subvertendo a ordem ou a disciplina interna, então, por exemplo, se ele está praticando tráfico de drogas dentro do presídio, né? Então ele está comandando ali uma rede de mulheres que ingressam no presídio com a droga dentro do corpo delas, e ali dentro ele desfaz aquela droga e vende para os outros presos. E aí os presos consomem a droga dentro do presídio. Ou que ele está fazendo com que aparelhos de celulares entrem no presídio e está utilizando esses aparelhos celulares para vender ligações para as outras pessoas. Também isso vai estar criando a subversão da ordem interna. Aí, nesse caso, eu poderei colocar esse preso no regime disciplinar diferenciado. Perfeito? Então, espero que tenha ficado claro são os quesitos que precisam ocorrer para que eu possa colocar esse preso, seja ele provisório ou definitivo, seja ele nacional ou estrangeiro, no regime disciplinar diferenciado. Beleza? E quais são as características desse regime? Ele terá a duração máxima de até 2 anos, só que sem o prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Ou seja, ele só vai poder ser decretado pelo período de até 2 anos. No entanto, se o cara continuar realizando aquele crime doloso que constitui uma falta grave, aquele regime poderá ser prolongado. Na verdade, ele vai ser novamente decretado. Perfeito? O inciso segundo traz como outra característica o recolhimento em cela individual. Então, ele ficará sozinho, não ficará com outros presos no local. O que, convenhamos, dentro das características aqui do nosso sistema prisional, acho que é uma bênção para muitos dos presos, né? O inciso terceiro, e aqui é onde assim, mais pega os presos, né? As visitas elas passam a ser quinzenais, de 2 pessoas por vez, a serem realizadas sempre em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Né? Então, há uma restrição muito grande das visitas. Elas só podem acontecer de forma quinzenal, 2 pessoas por vez, e elas vão sempre ser realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, justamente por causa daquilo que eu comentei. Lembra do preso dentro comandar atividades criminosas fora do presídio? Né? Então, justamente por essa característica. O inciso 4º vai trazer o direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias de banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Novamente, aquela intenção do legislador de coibir a passagem de informação de um preso, que normalmente é o chefe de uma determinada organização criminosa, para outros presos, e então, para que os outros presos passem as informações para outras pessoas que vão realizar as atividades criminosas fora dos muros da penitenciária. Perfeito?
outras características presentes ali também no artigo 52. As entrevistas, elas são sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo quando expressa autorização judicial em sentido contrário. Então, o que vai acontecer? Existe uma preocupação muito grande de que esse preso, esse chefe de organização criminosa que esteja no regime disciplinar diferenciado, transmita informações para outras pessoas, ok? No entanto, eu não posso deixar essa pessoa ser entrevistada ou conversar com o seu defensor e mesmo assim simplesmente gravar tudo que está sendo dito. Então, a entrevista pessoal do preso que está no RDD com o seu advogado não é monitorada. No entanto, não há contato físico ou passagem de objetos. Ele não pode passar um bilhetinho para mandar para o pessoal que está fora da cadeia. Vai ter que ser tudo oralmente, né? O que, para falar a verdade, não faz muita diferença, né? Porque aí se o preso quer passar alguma orientação, ele pega, passa para o advogado vai e passa para quem está fora, né? Mas isso estaria incorreto, né? O advogado não poderia fazer isso e na verdade, ele estaria integrando aí a organização criminosa. Então, a gente procura coibir essa passagem de informações, restringindo como? Restringindo a passagem de objetos. Beleza? No entanto, qualquer outra pessoa que visite o preso vai ter a visita monitorada, tá certo? Ninguém vai ter contato com o preso sem monitoramento, salvo o advogado, e mesmo ele não vai poder passar objetos. Beleza? Inciso 6º, vai ter a fiscalização do conteúdo da correspondência. Então, lembra daquele direito relacionado ao conteúdo da correspondência que a gente verificou logo no início do bloco anterior? A gente verifica que aqui no RDD ele é mitigado, não existe esse direito. E também o inciso 7º vai trazer como característica do RDD a participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Para quê? Para que eu não tenha que deslocar o preso. Se eu tenho indícios de que ele continua a sua atividade criminosa, que ele está movimentando, que ele está subvertendo a ordem, quanto eu menos mexer com o cara, melhor. Quanto eu menos tirar ele ali do presídio para levar para o fórum, para ser ouvido perante o juízo competente, melhor. Então deixa o cara lá dentro. É isso que a alteração aqui do inciso 7º está nos dizendo. Perfeito? Avançando, o parágrafo 1º, ainda sobre o RDD, vai nos afirmar que o regime disciplinar diferenciado também será aplicado nos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, ou seja, além daquela hipótese prevista no caput do artigo 52, nós vamos aplicar o RDD para quem? Para o preso que apresente alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento, alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Justamente aquele exemplo que eu comentei a respeito dos presos que comandam organizações criminosas. Perfeito? E no inciso 2º, nós vamos aplicar também o RDD para todos os presos sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Ou seja, é condição necessária a prática de falta grave para a inclusão de um preso no regime disciplinar diferenciado? Não. A gente verifica aqui que, se houver fundadas suspeitas do envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, nós vamos fazer a inclusão do preso no RDD, independentemente da prática de falta grave. Perfeito? Então você precisa compreender bem. E aqui o que vai ser objeto de questão nas suas provas, né, nas próximas provas das carreiras policiais que cobrem essas alterações, vão ser esses dispositivos que a gente está fazendo a leitura aqui e a explicação. Não tem jurisprudência ainda a mais para ser cobrada a respeito disso. Perfeito? E vamos então para uma última disposição a respeito do RDD. O parágrafo 3º vai nos afirmar que
Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Essa disposição vai com o objetivo de retirar da esfera da tutela dos estados os presos mais perigosos, enviando eles para os presídios federais, que tendem a possuir uma organização um pouquinho melhor, né? A gente sabe que o problema prisional, do sistema prisional, é um problema de todos os estados da federação. No entanto, os presídios federais conseguem ter uma gestão melhor dos presos que estão sob sua tutela. Por esse motivo é que a gente vê diversas notícias, né? Você pode ver que o fulano tal, da facção tal, foi preso no Rio de Janeiro, mas foi transferido para o presídio do Rio Grande do Norte, para o presídio de Cascavel. Então são todos presídios federais. Antes isso já era feito, mas com base em outros dispositivos normativos, e hoje a gente verifica essa disposição específica do artigo 52, parágrafo 3º, em que a gente verifica que quando esses presos eles tiverem o direcionamento para o regime disciplinar diferenciado, obrigatoriamente ele será cumprido em um estabelecimento prisional federal. Perfeito? Então, muito bem, encerramos aqui as disposições a respeito do regime disciplinar diferenciado. Daqui a pouco voltamos com algumas disposições finais da Lei de Execução Penal e fazendo algumas questões. Perfeito? Forte abraço e até daqui a pouco. Muito bem, pessoal, seguimos aqui com o nosso estudo da Lei de Execução Penal. Vamos agora falar a respeito das competências, de algumas competências, do juízo da execução penal. Aí só para que você entenda, o artigo 65 e seguintes vai trazer as disposições a respeito desse juízo. Mas quem é esse juízo da execução penal? Só para você ter uma noção. Quando o processo está tramitando, está sendo julgado, existe um juiz que é responsável por esse processo. É um juiz que vai proferir ou uma decisão absolutória, absolvendo o acusado, ou então uma decisão condenatória, condenando uma determinada pessoa. Uma vez que ele condena e aquela decisão se transforma num título executivo, ou seja, eu vou usar aquela decisão para executar uma pena, esse processo ele é encaminhado para uma vara de execuções penais. E o que essa vara de execuções penais faz? Ela toma conta só dos processos de execução. Ela não vai mais julgar se determinada pessoa é inocente ou é culpada, se essa pessoa ela tem que cumprir 10 anos de pena ou 8 anos de pena, né, por aquele delito. Ela vai cuidar daquele processo de execução. Chega ali, olha, fulano tem que cumprir 8 anos de pena. Então, perfeito. Cadê o fulano? Ele está aqui. Quantos anos ele já cumpriu? Já cumpriu 1, ou seja, faltam 7. É essa vara que vai trazer, que vai cuidar dessas questões operacionais relativas à execução penal. Perfeito? O artigo 65 assim nos diz: a execução penal comprirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Perfeito? Se não tiver um juiz de execução penal no local, ao juiz que proferiu a sentença vai ser incumbida aí a função de cuidar daquele preso. O artigo 66 nos traz que compete ao juiz da execução: 1. Aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. Quando a gente estuda abolício criminis, a gente vê isso, né? Então, se uma conduta deixar de ser crime, simplesmente aquele juiz da execução vai aplicar a lei posterior que que de qualquer modo favorece o acusado, ou reduzindo a pena ou excluindo o crime. Perfeito? O inciso segundo vai trazer a disposição de declarar extinta a punibilidade, ou seja, quando o indivíduo cumpre a sua pena, é declarada extinta a punibilidade, e aí quem tem a competência para fazer essa declaração é o juízo de execuções penais. Perfeito?
E aí nós temos no inciso terceiro uma série de condutas. É aquele que vai decidir sobre a soma ou unificação das penas. Então, quando o indivíduo é condenado por 2 crimes, essas penas vão ter que ser somadas ou unificadas. A progressão ou regressão de regimes. Quando o indivíduo cumprir um determinado quantum de pena, ele vai ter uma progressão de regime. Se ele cometer uma falta grave, ele vai ter uma regressão de regime. É esse juízo que decide. Sobre a detração ou remissão de pena. Detração é descontar da pena aplicada aquela pena que o cara já cumpriu. Então, ele ficou 1 ano na prisão preventiva, ele foi condenado então a 5 anos, ele vai fazer detração, vai subtrair 1 ano de prisão preventiva dentro daqueles 5 anos para a qual o indivíduo foi condenado, né? E a remissão é aquele desconto da pena pelo trabalho, pelo estudo, por outras modalidades de remissão que estão previstas na legislação especial. Perfeito? Também vai decidir sobre a suspensão condicional da pena e livramento condicional, institutos ali do direito penal, com previsão no artigo 44 e 83 do Código Penal, e também sobre todos os outros incidentes da execução, como, por exemplo, a apuração da falta grave, a inclusão do condenado no regime disciplinar diferenciado, todos esses outros quesitos. Perfeito? Também é esse juiz de execução penal que vai autorizar as saídas temporárias, né? Veja aí quantos afazeres ele tem, e também vai determinar todas essas questões que estão aqui dispostas. Então, vamos lá fazer uma leitura. E aqui, o que você precisa, na verdade, é ler para ter uma compreensão a respeito, uma compreensão assim, literal a respeito desses institutos. Entenda que o estudo desses institutos exigiria aí alguns blocos, né? Então não é nesse o objetivo, isso não vai ser cobrado, você não precisa saber isso. Mas só tem que saber, em linhas gerais, quais são as competências do juiz de execução, tá certo? Determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e também fiscalizar a sua execução. Tranquilo. Ele vai determinar a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em pena privativa de liberdade, nas hipóteses em que for possível essa conversão. Ele vai determinar a conversão da pena privativa de liberdade e restritiva de direitos, novamente, quando isso for necessário. Ele vai determinar a aplicação da medida de segurança para aqueles inimputáveis e também a substituição da pena por medida de segurança. Quando o indivíduo ele recebe uma pena, mas aí ficou lelé, ficou maluquinho, essa pena ela é convertida em uma medida de segurança, né, para o inimputável. Ou então a revogação da medida de segurança, quando o indivíduo ele sofreu aí uma sentença absolutória imprópria, ou seja, ele foi considerado um inimputável, não foi aplicada a esse indivíduo uma pena, mas sim uma medida de segurança, e essa medida de segurança ela vai ser extinta, ela vai ser revogada. Quando? Quando verificasse que esse indivíduo não é mais perigoso, que ele pode conviver na sociedade, então é também responsável esse juiz de execução penal. Também ele vai determinar a desinternação e o restabelecimento da situação anterior, nas hipóteses de internação cautelar, né, daquela pessoa que pratica um fato definido como crime, mas é um inimputável. Também o cumprimento da pena ou medida de segurança em outra comarca, quando essas medidas forem cumpridas em outro local, e também a remoção do condenado, nessa hipótese aqui prevista no parágrafo 1º do artigo 86, que se trata da remoção do preso para cumprir pena em um presídio federal. Perfeito? E aí, as últimas atribuições do juízo da execução penal são essas aqui dispostas, entre elas, zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança, inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais. Então, existe essa inspeção mensal dos juízos das execuções penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Também a competência de interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos de lei. Então, o juiz da execução penal vai ter essa responsabilidade de interditar esses estabelecimentos. Compor e instalar o conselho da comunidade, um órgão responsável também pela
tutela desse estabelecimento penal, mas composto por indivíduos da comunidade, e também emitir anualmente um atestado, né, ou atestado de pena a cumprir. O que é esse atestado? É o boletim que todo preso recebe anualmente para saber quanto tempo ele ainda precisa cumprir, né? Então, e é esse juízo de execução penal responsável por cuidar desse processo que vai emitir anualmente esse atestado. Perfeito? Então, feitas essas considerações a respeito da lei de execuções penais, vamos passar para as nossas questões, em que nós vamos trazer mais alguns conteúdos e vai ser muito bacana para a gente complementar o nosso estudo. Perfeito? Então, questão de 2019, para a prova de oficial do Ministério Público do Rio de Janeiro, então é uma prova já de um nível legal. Vamos ver se a gente consegue ter algumas informações interessantes a respeito a partir dessa questão. Então, a questão traz um enunciado, né? André foi condenado em primeira instância pela prática de um crime de latrocínio e, como respondeu o processo na condição de preso, foi extraída carta de execução provisória. Durante a execução provisória de sua pena, André foi encontrado com vários aparelhos de telefonia celular e uma faca escondidos em sua cama. Descobertos fatos por agentes penitenciários, André, o que ele cometeu aqui, vocês lembram? Então, ele foi encontrado com aparelhos de telefonia celular e também com uma faca escondidos na sua cama. Ele cometeu falta grave, né? Mas vamos lá ver as assertivas. Eu trago todas aqui na tela, mas como vocês já sabem, eu gosto, a maioria das vezes aí, de comentar uma assertiva a uma, né? Então, se você quiser pausar o vídeo e responder, senão, já vamos lá para os nossos comentários. Então, a assertiva A vai nos dizer que André poderá ter reconhecida contra si a prática de falta grave pelo diretor do estabelecimento, desde que a conduta seja assim prevista e que seja instaurado procedimento administrativo prévio, assegurado direito de defesa. Muito bem. O que nós temos aqui nessa questão? Conforme a gente verifica ali no artigo 50, a gente já percebeu, né, que a conduta praticada pelo André constitui uma falta grave. A grande questão que nos traz aqui a assertiva é saber se o diretor do estabelecimento ele é uma autoridade competente para imprimir, para aplicar essa pena no indivíduo. E conforme disposição aqui do artigo 59, nós verificamos que para a apuração de uma falta disciplinar, deverá ser instaurado um procedimento conforme o regulamento, assegurado o direito de defesa. Quando o artigo 59 diz, e até reforça no parágrafo único, que a decisão deverá ser motivada, houve um período de divergência, com determinadas correntes que afirmavam que apenas o juiz da execução penal poderia aplicar a falta grave, e outras correntes afirmando que também poderia ser aplicada a falta grave não só pelo juiz da execução penal, mas também pelo diretor do presídio. E o que prevalece hoje em dia? O que você deve levar para a sua prova? Você deve levar o entendimento da súmula 533 do STJ, que diz que para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de um procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional. Ou seja, eu preciso instalar um procedimento administrativo. Eu preciso, de alguma forma, assegurar o direito de defesa, ou seja, possibilitar essa pessoa a falar, não, estão me dizendo aqui que eu fui insubordinado, que eu estava com um celular, mas esse celular não era meu, esse celular era do meu colega de cela, está com o nome dele escrito no celular, isso está errado, eu não mereço ter essa falta grave aplicada contra mim, né? Tem que assegurar esse direito para o indivíduo. E também, esse direito de defesa ele vai ser realizado por quem? Por um advogado constituído ou então, até mesmo, por um defensor público que seja nomeado. Perfeito? Então, esse é o entendimento que você tem que levar para a sua prova. Por esse motivo é que a assertiva está correta, né? De fato, ele
praticou uma falta grave, e essa falta grave ela vai poder ser reconhecida pelo diretor do estabelecimento. Não vou precisar de um juiz de execução penal para aplicar essa falta grave, mas a conduta, mas o procedimento ele tem que ser instaurado e tem que ser garantido o contraditório e a ampla defesa. Perfeito? Além disso, uma questãozinha que eu acabei passando direto, então o inciso 7º do artigo 50 fala a respeito da hipótese de falta grave quando o indivíduo tem a posse ou utiliza o aparelho eletrônico de rádio para promover a comunicação com os outros presos, e também o artigo 50, inciso 3º, né, é que traz a posse de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, como também prática de falta grave, tá certo? Então, por isso, A é o nosso gabarito e a assertiva está correta. Eu vou encerrar aqui esse bloco e aí no próximo bloco nós comentamos as demais assertivas, perfeito? Para a gente poder comentar com um pouquinho de calma, porque tem alguns conceitos interessantes que a gente vai colocar aqui para vocês, perfeito? Forte abraço e até daqui a pouco. Olá pessoal, tudo certo? Seguimos aqui com o nosso estudo da Lei de Execução Penal e agora vamos dar continuidade à resolução daquela questão que nós iniciamos no bloco anterior, beleza? Então, só para trazer rapidinho o enunciado da questão, só para não ficar muito desconexo, o enunciado nos traz o caso de André, que foi condenado em primeira instância pela prática de um crime de latrocínio e, como respondeu ao processo na condição de preso, foi extraída a carta de execução provisória, beleza? Ele respondeu ao processo em prisão preventiva, provavelmente. Durante a execução provisória da pena, André foi encontrado com vários aparelhos de telefonia celular e faca escondidos em sua cama, e uma faca. Descobertos os fatos por agentes penitenciários, André, e aí vamos à próxima assertiva. Então, a assertiva nos diz que André não poderá ser punido com regressão de regime caso a conduta não esteja prevista em lei como falta grave. E também a assertiva segue afirmando que André poderá ser colocado em regime disciplinar diferenciado por determinação do diretor do presídio. Então, a gente tem que partimentar, dividir a assertiva em duas sentenças e conseguir valorar elas de forma independente. Então, num primeiro momento, é verdade que o indivíduo não poderá ser punido com regressão de regime caso a conduta não esteja prevista em lei como falta grave, ou seja, se ele, para que ele sofra, né, a regressão de regime, obrigatoriamente ele terá que praticar uma falta grave. E para isso a gente tem que ver o artigo 118 da Lei de Execução Penal, que no seu caput nos diz: a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva com transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando o condenado, 2 pontos. Então, o artigo 118 vai trazer as hipóteses em que eu vou ter essa regressão de regime, né? A progressão é eu ir para um regime mais aberto, eu ir para um regime mais permissivo, né? Então eu ir do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. A regressão é justamente o contrário, eu ir do aberto para o semiaberto ou do semiaberto para o fechado. E quando isso vai acontecer? Quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. A gente já verifica que o crime doloso ele pode ser compreendido também como uma falta grave, e aqui a gente tem o que está disposto na assertiva. No entanto, é só aquilo que está disposto na assertiva? Vamos ver o inciso 2. Quando ele sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torne incabível o regime. E tudo isso previsto no artigo 111. Muito bem. Essa redação é um pouco intrincada para quem não tem experiência na lei de execuções penais, mas qual que é essa hipótese? Então, vamos imaginar que o indivíduo está cumprindo pena em regime semiaberto por ter praticado um delito de roubo majorado, por exemplo, e para o qual ele teve, vamos imaginar aí, 5 anos, 6 anos de pena como condenação, perfeito? E aí ele vai cumprir a pena no regime semiaberto. Por quê? Porque a pena é maior do que 4 anos e igual
a 8 anos, está entre esse intervalo, então o regime inicial vai ser o semiaberto. Vamos imaginar, né, que esse indivíduo era primário. No entanto, enquanto ele está cumprindo a pena no regime semiaberto, sobrevém uma condenação penal por um crime praticado anteriormente, e aí vamos imaginar que ele cometeu um crime de homicídio qualificado, para o qual é arbitrada aí uma pena mínima de 12 anos. Então ele é condenado por um fato praticado antes dele ingressar no sistema prisional a uma pena muito maior. E aí é realizada a unificação dessas penas e então verifica-se que para as penas unificadas não cabe mais o regime semiaberto. Então ele regride, ele volta, ele sai do regime semiaberto e vai para o regime fechado. Perfeito? A primeira parte da assertiva nos diz que ele não poderá ser punido com regressão de regime caso a conduta não esteja prevista em lei como falta grave. Grosso modo, ele poderá sim, se nós entendermos que existe a possibilidade de sobreviver uma condenação penal anterior. No entanto, a questão não entra muito nesse caso, não traz essas informações, né? Eu, grosso modo, valoraria essa primeira parte como errada, porque não é a única condição para a regressão do regime o fato dele praticar uma falta grave, tá certo? No entanto, a segunda parte da assertiva, que nós vamos fazer a análise agora, está flagrantemente errada, e aí ela já facilita a análise da assertiva como um todo. A segunda fase diz que ele poderá ser colocado em regime disciplinar diferenciado por determinação do diretor do presídio. E aqui é necessário a gente trazer o artigo 53 da Lei de Execuções Penais, que eu não trouxe justamente no nosso bloco regular para a gente fazer análise aqui nesse ponto. O artigo 53 diz que constituem sanções disciplinares. E aí vai falar a respeito de todas as sanções que podem ser aplicadas aos presos. Vai dizer que a advertência verbal constitui uma sanção disciplinar, a repreensão também, a suspensão ou restrição de direitos também constitui uma sanção disciplinar, o isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo também vai constituir uma sanção disciplinar e também a inclusão no regime disciplinar diferenciado. Ou seja, a inclusão no regime disciplinar diferenciado é uma espécie de sanção disciplinar, beleza? Aí avançando, o que nos diz o artigo 54? Ele vai nos afirmar que as sanções dos incisos 1 a 4 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento. E a do inciso 5º, qual que é a do inciso 5º? Justamente a inclusão no RDD, por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Ou seja, para a inclusão no RDD, será necessária uma decisão do juiz, não cabe uma decisão do diretor do presídio. Por esse motivo é que a assertiva, principalmente no tocante ao seu final, está equivocada, porque o diretor do presídio não é a autoridade competente para mandar ninguém para o regime disciplinar diferenciado. E uma pessoa só pode ir para o RDD por despacho do juiz competente. Aí aqui, para a gente finalizar a leitura do artigo 54, o parágrafo 1º nos diz que a autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. Então, o diretor do estabelecimento ele vai requerer, ele não vai simplesmente ordenar a inclusão no RDD. Perfeito? E o parágrafo 2º vai afirmar que a decisão judicial sobre a inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa e prolatada no prazo máximo de 15 dias. Né? Lembrando que também admite hoje que o Ministério Público ele também requer a inclusão no RDD, né? Não só o diretor do presídio. Perfeito? Então, questão tranquila e nesses termos equivocada, principalmente porque o diretor do presídio não é autoridade competente para decretar a inclusão de ninguém no RDD. E aí já podemos passar para a próxima assertiva. André poderá ser punido em decisão direta proferida pelo juízo da execução, desde que a conduta esteja prevista como falta grave, não sendo necessária a oitiva do apenado ou de sua defesa técnica. Aqui, na realidade, a assertiva está contrariando diretamente o previsto na súmula
533 do STJ, que afirma que para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, o quê? Assegurado o direito de defesa, que ele vai ser realizado por um advogado constituído ou por um defensor nomeado. Aqui, quando a assertiva diz que não é necessário nem a oitiva do apenado, nem da sua defesa técnica, está equivocada, né? Conforme o entendimento do STJ, essa falta grave ela tem que ser apurada em algum tipo de procedimento que tenha aí o contraditório. Perfeito? Aqui deixo também na tela o artigo 59 da Lei de Execução Penal, que vai afirmar que, praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme o regulamento, sempre o quê? Assegurado o direito de defesa. Perfeito? E aí o parágrafo único afirmando que a decisão ela sempre será motivada. Então eu não posso punir o preso sem assegurar a ampla defesa, sem assegurar o contraditório e sem prolatar uma decisão que seja motivada, mesmo que essa decisão seja feita pelo diretor do presídio, né? E aí você pode perceber como o diretor do presídio é uma autoridade com muito poder ali dentro da condução daquele conjunto de pessoas, né? Perfeito. Então, a assertiva C, flagrantemente errada, é necessária aí, ao menos que a defesa técnica se pronuncie na figura do defensor nomeado ou da defensoria pública. Perfeito? Então, assertiva D agora. André poderá ser punido independentemente de o fato estar previsto como falta grave no momento de sua prática, já que a execução penal não está sujeita ao princípio da legalidade. Então, será que isso está correto, né? Eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu comentei ali no nosso bloco de conteúdo, de fato, que o artigo 45 traz aquela espécie de espelhamento, né, do princípio da legalidade previsto ali no início do Código Penal, no artigo 1º do Código Penal, né? O artigo 45 da Lei de Execução Penal diz que não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Também comentei que a diferença do Código Penal, uma previsão regulamentar é capaz de criar um fato definido como falta grave, né? E aí, entende-se que o diretor do presídio, na sua capacidade ali de regulamentação, né, ou também o chefe do Poder Executivo, regulamentando através de atos normativos, tem a possibilidade de criar condutas que, dentro daquele contexto carcerário, vão ser definidas como falta grave, diferentemente dos crimes que não podem ser criados por indivíduos ali, por servidores do Poder Executivo. Perfeito? Aí também o parágrafo 1º do artigo 45 nos afirma que as sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado, também que é vedado o emprego de cela escura e também que são vedadas as sanções de caráter coletivo, né? Sanções que são impostas aí indiscriminadamente para um número indefinido de pessoas. Ok? Então, nesse sentido, assertiva errada, a execução penal, ela está sim sujeita ao princípio da legalidade, ela está, na realidade, sujeita, ao princípio da anterioridade, uma vez que é necessário que no momento da prática a gente verifique já a existência da tipificação daquela falta grave. Então, ela tem que existir antes do indivíduo praticar o fato, tá certo? Ela pode ser punida tanto por uma lei como por um ato regulamentar na forma do artigo 45, aí, parte final da Lei de Execução Penal. Perfeito? Assertiva E. André não poderá ser punido, ainda que a conduta esteja prevista como falta grave em lei, pois sua condenação não é definitiva. Então, basicamente, o que a pergunta está trazendo é o seguinte: a Lei de Execução Penal ela não vai poder aplicar sanções para presos provisórios. É isso que a assertiva está nos dizendo. E isso está correto? Não, né? O artigo 50, que vai elencar todas as hipóteses de falta grave, todas aquelas condutas que cometidas vão caracterizar a falta grave, diz em seu parágrafo único, conforme nós inclusive já conferimos, afirmando que o disposto nesse artigo aplica-se no que couber
ao preso provisório, ou seja, assertiva flagrantemente equivocada, uma vez que, mesmo não tendo uma condenação definitiva, mesmo sendo encontrado ali com celulares, com instrumentos cortantes ali, né? Acho que era uma faca que estava na cela dele, ele vai poder ser punido com uma falta grave, uma vez que tais condutas têm tipificação no artigo 50 da Lei de Execução Penal e, na forma do seu parágrafo único, verifica-se que ela expressamente é aplicável também aos presos provisórios, não apenas aos condenados definitivos. Perfeito? Muito bem, pessoal, espero que a gente tenha conseguido fazer um panorama interessante da Lei de Execuções Penais. Se você, eventualmente, no curso do seu estudo, se deparar com alguma questão que nós não trabalhamos aqui, nos envie uma mensagem. Se ficar alguma dúvida, a gente troca ideia, a gente conversa um pouquinho e consegue chegar ali a um consenso, consegue explicar aquelas partes que eventualmente ficaram com um pouquinho de dúvida. Perfeito? Então, bons estudos aí, um forte abraço, como sempre conosco. Até mais.